Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha pelo canal do YouTube, você que recebe a mensagem todos os dias também no seu WhatsApp. Muito obrigado por permitir que eu entre na sua casa para juntos partilhar a palavra de Deus. Para que essa palavra seja partilhada por mais e mais pessoas, é importante, muito importante, que você se inscreva no canal, né? Clique lá nas letrinhas azuis que chega aí no seu WhatsApp, né? Na mensagem, e lá vai ter um nome em vermelho, inscrever-se. Clica lá, assina o sininho, dê o joinha no vídeo para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. E também tem lá compartilhe, para que mais pessoas possam compartilhar. Clique em compartilhe com seus amigos, né, os seus contatos, para que eles possam também ter acesso à palavra de Deus e fazer com que o Evangelho seja anunciado a todas as criaturas, tá bom? Então que nessa oitava da Páscoa Jesus possa estar presente na nossa vida, no nosso coração, para que sintamos sempre a presença dele em nós. E hoje, sexta-feira, né, queremos meditar, né, a palavra de Deus nessa oitava da Páscoa, dia 17 de abril, que nos fala, né, o Evangelho de hoje, tirado do livro de São João, no capítulo 21, que diz o seguinte: que naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíade. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada durante aquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse: lançai a rede à direita e busca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiu puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na oitava da Páscoa, esse tempo em que nós tiramos para celebrar a ressurreição do Senhor. E o interessante é que nós vimos no Evangelho de hoje, depois que Jesus é crucificado, depois que passa lá o primeiro dia da semana, Pedro diz com os seus discípulos: eu vou pescar, né? E os outros dizem, alguns discípulos dizem: eu vou também com você pescar. Então esse pescar de Pedro podemos interpretar da seguinte forma: ou seja, tudo aquilo que nós sonhávamos acabou. Jesus morreu na cruz, já foi sepultado, está lá, já está fedendo, já está, né, se decompondo, vamos voltar à nossa vida antiga. Assim como os discípulos de Emaús, que no primeiro dia da semana voltam para a sua casa decepcionados por tudo o que aconteceu com Jesus. Ou seja, tudo acabou, todo sonho do novo céu, da nova terra acaba com Jesus na cruz. Eles não conseguem perceber que Jesus está no meio deles. Então, no Evangelho de hoje ele é muito rico, porque diz que Pedro diz: olha, eu vou pescar.
ou seja, não tem nada que nós possamos fazer a não ser voltar para a nossa antiga vida. E aí então, quando eles estão chegando, que João diz, olha, é o Senhor, o Evangelho diz que Pedro rapidamente vestiu as roupas porque estava nu. Então Pedro veste a roupa porque estava nu. Isso é um detalhe muito importante para nós. Por quê? Então Pedro é aquela pessoa que, na mesma hora que fala que vai seguir Jesus até a morte, é o mesmo que fala que não conhece Jesus, que nunca esteve com ele. Então Pedro, ele tem essa oscilação, muito forte dentro dele. Então quando ele vai pescar, ou seja, tudo acabou. Ou seja, quando fala que Pedro estava nu, ou seja, ele despiu-se de tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele se revestia deste novo céu, dessa nova terra, ficou com Jesus na cruz. E agora ele está totalmente nu, porque ele não acreditou na ressurreição. Então quando ele percebe que é o Senhor, ele rapidamente se veste, ou seja, novamente reacende dentro dele a certeza de que tudo não acabou na cruz, mas continua. Jesus verdadeiramente ressuscitou. Por que eu estou falando um pouco desse nu de Pedro? Porque esse nu é muito constante em nossa vida, Quantas vezes temos membros, irmãos nossos, que passam a vida toda na igreja e diante de uma coisa ou outra, de um fato ou outro que acontece, simplesmente fica nu na fé, deixa de ter fé em Nossa Senhora, deixa de acreditar até em Deus, para de ir na igreja, rompe os laços com os amigos de comunidade, simplesmente fica pelado de fé. Assim como Pedro ficou pelado, ficou nu, ou seja, se despiu de tudo aquilo que Jesus ensinou para ele. Então, amados irmãos e irmãs, esses exemplos de hoje, esse exemplo de Pedro nu, é para nos mostrar que é preciso ter fé, é preciso acreditar. O mar bravio, a tempestade, os ventos contrários estão aí, mas Deus está conosco, Ele está no meio de nós e nos quer mais que vencedores. Então que possamos, nessa oitava da Páscoa, nos preparando assim para os festejos de Nossa Senhora da Penha, padroeira aqui do estado do Espírito Santo, também que possamos sentir essa proteção amorosa de Maria em nossa vida, nos mostrando, nos apontando sempre para o seu Filho ressuscitado, presente no meio de nós. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.